Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Benjamin Netanyahu ordena a construção de 800 residências em colônias da Cisjordânia. Avião de pequeno porte faz pouso forçado em lavoura próximo ao aeroporto de Concórdia, em Santa Catarina. Governo de Honduras chama de falsas as acusações dos Estados Unidos contra o presidente Juan Orlando Hernández por tráfico de drogas. Troca de tiros na região da estação Manguinhos prejudica a operação de trens no Rio de Janeiro. Organização Mundial da Saúde espera começar a vacinação nos países mais pobres em fevereiro contra o novo coronavírus. Justiça determina a interdição da cidade do samba no Rio de Janeiro. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou hoje a construção de 800 novas residências em colônias na Cisjordânia ocupada. A decisão ocorre a poucos dias da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, crítico ao avanço de Israel em territórios palestinos. Em campanha para as eleições legislativas de 23 de março desse ano, Benjamin Netanyahu ordenou avançar na construção de cerca de 800 casas na Judéia e Samaria, nome pelo qual Israel se refere à Cisjordânia. Quase 500 mil israelenses vivem em assentamentos espalhados pela região que é território palestino e foi ocupado pelo exército israelense após a Guerra dos 6 Dias em 1967. Os palestinos veem os assentamentos como uma violação do direito internacional e um obstáculo à paz, uma posição com amplo apoio e respaldo internacional. O ministro das Relações Exteriores da Autoridade Palestina condenou o anúncio, acusando Israel de correr contra o tempo para construir assentamentos antes que o presidente americano Donald Trump deixe o cargo de presidente dos Estados Unidos. O governo de Donald Trump forneceu apoio sem precedentes a Israel e abandonou a política de décadas de oposição aos assentamentos e no ano passado o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, se tornou o primeiro diplomata do país a visitar um assentamento na Cisjordânia. A medida pode prejudicar os laços de Israel com o próximo governo americano. Joe Biden prometeu uma abordagem mais imparcial, na qual pretende restaurar a ajuda aos palestinos que foi cortada por Donald Trump e trabalhar para reviver as negociações de paz que não evoluem há mais de uma década. O líder da oposição israelense, Yair Lapid, que espera derrotar Benjamin Netanyahu em março, chamou o anúncio de uma medida irresponsável que desencadearia uma batalha com o governo americano. E ele disse também nas redes sociais, abre aspas, o governo de Biden ainda não assumiu e o governo já está nos levando a um confronto desnecessário. O interesse nacional também deve ser mantido durante as eleições. Fecha aspas. Bom, vamos à próxima notícia. Na tarde de ontem, uma aeronave de pequeno porte foi encontrada no meio de uma lavoura de milho em Concórdia, na região oeste de Santa Catarina. O avião estava em uma área próxima ao aeroporto do município. A polícia militar e os bombeiros voluntários estiveram no local, mas o piloto da aeronave não foi encontrado. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o avião não aparentava ter muitos danos. A polícia militar conseguiu realizar contato telefônico com o piloto, que é empresário, e não teve a identidade divulgada. O homem de 43 anos informou à polícia que estava bem e sem lesões. De acordo com a polícia, o piloto não informou a causa do pouso forçado. A suspeita é de que problemas mecânicos na aeronave. A PM entrou em contato com a aeronáutica, que será responsável pela investigação. Segundo a polícia, o órgão informou que o piloto já havia entrado em contato para informar do fato. Bom, vamos à próxima notícia. O governo de Honduras chamou de falsas no último sábado as acusações de promotores de Nova York contra o presidente da Honduras, Juan Orlando Hernández, por supostamente receber propina de traficantes de drogas em troca de proteção para enviar cocaína aos Estados Unidos. A versão de que o presidente
Juan Orlando Hernández aceitou dinheiro da droga de Giovanni Daniel Fuentes Ramírez ou deu proteção ou coordenação a traficantes de drogas e é 100% falsa, segundo afirmou o governo hondurenho em sua conta no Twitter. O governo acrescentou que isso parece estar baseado nas mentiras de criminosos confessos em busca de vingança e que, ao contrário, o governo de Juan Orlando Hernández foi reconhecido como um parceiro confiável e eficaz pelos países aliados na luta contra o narcotráfico. Mesmo sem ser mencionado pelo nome, mas por um código CC4, Hernández já havia sido vinculado a cartéis de drogas hondurenhos e mexicanos em um julgamento no qual o Tribunal Distrital do Sul de Nova York considerou culpado por tráfico de drogas em grande escala seu irmão mais novo, Juan Antônio Tony Hernández, em 2019 preso nos Estados Unidos. De acordo com relatos da mídia hondurenha, na última sexta-feira, promotores de Nova York indicaram em novos documentos que Fuentes Ramírez, um traficante hondurenho capturado em 1º de março em Miami, concordou em subornar o presidente em troca de proteção em 2013. Naquela época, o mandatário era presidente do Congresso e o dinheiro seria necessário para sua campanha à presidência. Segundo esses documentos, Juan Orlando Hernández disse que naquele momento queria que a agência antidrogas dos Estados Unidos contra as drogas pensasse que ele estava lutando contra o narcotráfico, mas que poria drogas bem debaixo do nariz dos gringos, por meio de um laboratório. O governo hondurenho argumentou em outro post que esta e outras alegações oportunistas definham diante do fato avassalador de que durante o governo de Juan Orlando Hernández o tráfico de cocaína em Honduras foi reduzido de 87% para 4% de 2013 até 2019, de acordo com as publicações do Departamento de Estado de Honduras. Bom, vamos à próxima notícia. Uma troca de tiros na região da estação Manguinhos, na Zona Norte, comprometeu a circulação de trens na manhã de hoje no Rio de Janeiro. De acordo com a Supervia, a concessionária que administra os trens do Rio de Janeiro, os intervalos entre as viagens tiveram que ser reprogramados no ramal Saracuruna. A Supervia informou que a circulação de trens foi alterada entre 11h30 da manhã e meio-dia e 10 da tarde. Segundo a concessionária, a operação do transporte já voltou ao normal em todo o ramal. O problema causou impacto na circulação dos trens entre Gramacho e a Central do Brasil, bem como entre Gramacho e Saracuruna, no Rio de Janeiro. No ramal Deodoro, o intervalo médio era de 16 minutos entre Santa Cruz e Benjamin do Monte e de 11 minutos entre Campo Grande e Central do Brasil. A concessionária destacou, abre aspas, haverá manutenção na rede aérea das 10 da manhã até as 3 da tarde no trecho entre Benjamin do Monte e Paciência amanhã, sem alteração na circulação de trens. Fecha aspas. No ramal Japeri, o intervalo médio era de 7 minutos e meio entre a Central e Nova Iguaçu. Já o ramal Belford Roxo, o intervalo médio era de 25 minutos. Às 10 horas da manhã, os trens seguiam com intervalos irregulares, só no trecho Gramacho-Saracuruna. No sentido central a Gramacho, o serviço foi normalizado por volta das 9h40 da manhã. Esse foi o segundo caso em 2021 de alteração do serviço ocasionada por troca de tiros nas imediações do sistema. Na última semana, a circulação da extensão Vila Ionmirim, ramal Saracuruna, ficou interrompida por cerca de 3 horas por problemas de segurança pública nas imediações da estação Imbarié. Bom, vamos à próxima notícia. A Organização Mundial da Saúde disse hoje que pretende começar a vacinação em países pobres e de renda média baixa em fevereiro de 2021, através da aliança COVAX, uma iniciativa da organização para garantir o acesso equitativo a uma futura vacina contra o coronavírus. Bruce Aylward, assessor sênior do diretor-geral da entidade, disse, abre aspas, estamos tentando acelerar a distribuição das vacinas. Esperamos começar em fevereiro no máximo de países, mas para isso precisamos da colaboração dos produtores de vacina para a aliança. Fecha aspas. Bruce Aylward disse que a OMS está trabalhando com ações extraordinárias para acelerar esse prazo para janeiro, mas explicou que as vacinas estão indo para países de alta e média renda e isso não está no controle da COVAX.
Na última sexta-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu que os países parem de fazer acordos bilaterais com os fabricantes das vacinas. Ele diz, abre aspas, o nacionalismo da vacina prejudica a todos nós e é autodestrutivo. Nenhum país é excepcional e deve cortar a fila e vacinar toda a sua população, enquanto alguns ficam sem a vacina. Fecha aspas. Tedros Adhanom disse ainda que o mecanismo COVAX e os países estão prontos para receber a vacina. Ele diz, abre aspas, a hora de entregar as vacinas equitativamente é agora. Fecha aspas. A Aliança COVAX vai disponibilizar ao menos 2 bilhões de doses de vacinas até o fim de 2021. Em 92 países, pobres deverão ter acesso a 1 bilhão e 300 doses ainda no primeiro semestre de 2021. O Brasil participa da aliança, mas não está na lista dos países mais pobres. Mesmo com o início da vacinação, o mundo não vai atingir a imunidade coletiva em 2021, segundo alertou o cientista-chefe da OMS, Somaya Swaminathan. Swaminathan pediu também paciência e reforçou que os países precisam continuar com as medidas de prevenção, distanciamento social, máscara e higiene nas mãos. Bom, vamos à próxima notícia. Uma decisão judicial determinou hoje a interdição da Cidade do Samba, na zona portuária do Rio de Janeiro. A interdição é válida até que as instalações sejam reestruturadas de forma a minimizar os riscos de incêndio. A decisão da Terceira Câmara Cível atende pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Cidadania da capital. O Ministério Público entrou com a ação contra o município do Rio, a Rio Tour, a empresa municipal de urbanização e a Liga Independente das Escolas de Samba, afirmando que vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros em diferentes anos identificaram não só irregularidades no estado das instalações, como também a ausência de plano de controle e prevenção contra incêndios. A decisão judicial estabelece ainda a pena de multa diária no valor de R$10 mil para o caso de descumprimento. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima segunda-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Bom começo de semana, valeu, tchau!